Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Chegando agora a mais um capítulo do livro O Juízo de Deus é Revelado. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos para a parte 2, tá certo? Essa é a parte 2. Já iniciamos a parte 1. Descrição do vídeo na playlist. E você vai encontrar ali a parte 1, certo? Eu vou abrir aqui esse estudo, né? Se você está chegando agora e não conhece, faz parte de um livro que nós, pela graça de Deus, escrevemos, falando sobre o juízo de Deus, certo? Como se dá o juízo de Deus, né? Muitas pessoas têm uma compreensão errada e outras pessoas não entendem nada, certo? O livro é isso aqui, ó, o juízo de Deus é revelado, né? Está em PDF, foi lançado o livro físico, mas eu não pude ainda colocar à venda, né? Porque tem que fazer o revisar, né? E também tem que ter dinheiro para revisar e eu não tenho condições no momento. Então você pode adquirir ele, né? Uma oferta na realidade, né? Não estipula o preço, né? O preço do livro físico ele está R$ 67,00, mas na promoção por 53 e alguma coisa, né? E o PDF você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp. E aí, o WhatsApp, inclusive, está também na descrição do canal, certo? E aí você pode ofertar o valor que Deus colocar no seu coração ou não ofertar nada, né? Pegar gratuitamente, certo? Fica ao seu bel prazer, certo? São 15 capítulos, certo? Nós já estudamos. Esse livro é baseado em Apocalipse 14, dos versos 6 ao 7. Dos versos 6 ao 12, aliás, perdão. Nós já estudamos 7 capítulos, certo? O primeiro capítulo basicamente é uma introdução simples ao livro do Apocalipse. É importante dizer que são 161 páginas, né? Mas esse tema, né? não está, digamos assim, não está... Esqueci agora a palavra a ser usada. Mas ele não está... Meu Deus, qual a palavra, Senhor? Me fugiu agora. Enfim, ele não está findado, certo? Isso dá muito tema ainda, muito comentário, muito estudo, certo? Então veja, é uma introdução, capítulo 1, capítulo 2 é uma introdução às 3 mensagens. O capítulo 1 é uma introdução ao livro do Apocalipse, certo? O capítulo 2 é uma introdução às 3 mensagens que será estudado. O capítulo 3, do capítulo 3 ao capítulo 6, nós estudamos os versos 6 e 7, né? Que é a primeira mensagem, chamando ao povo ao arrependimento, porque o juízo de Deus se iniciou, certo? Em 1844. Inclusive, nós temos também outro PDF falando das 2.300 tardes e manhãs, e falamos também sobre essa questão do juízo. E nós vamos também, né, temos esses 2 livros e vamos também lançar brevemente também, vou fazer um livro também só sobre Daniel, o livro de Daniel, e depois só sobre o livro do Apocalipse. Então nós chegamos na segunda mensagem, né, que é o verso 8, Apocalipse 14, verso 8. Aí a gente vai estudamos já o capítulo 7, né, primeira parte de quem é Babilônia, né? Nós desmistificamos aqui Babilônia, né, mostramos que é a igreja de Roma, certo? E nós vamos continuar o estudo hoje, e esse estudo do verso 8, ele vai até o capítulo 12, certo? Pelo menos até o capítulo 12. E aí vem o capítulo 13, que é uma introdução, né? Já a gente faz uma ponte entre o verso 8 e o verso 9 de Apocalipse 14, é uma introdução à terceira mensagem angélica, que é a advertência mais forte que a humanidade irá receber, certo? Então, deixa eu chegar aqui para a gente iniciar o estudo.
capítulo 8, ainda está no juízo final, capítulo 5, deixa eu ver aqui agora, que capítulo está, capítulo 7, quem é Babilônia, parte 1, agora vamos para o capítulo 8, se inicia em página, foram muitas páginas, né? E aqui fala os 4 animais estranhos. Será que passou? Passou, com certeza. Então vamos lá. Vamos para o início dele. Capítulo 8. Muita água vai rolar ainda debaixo da ponte, como diz o ditado. E eu estou passando direto. Vou passar mais devagarinho aqui para não perder tempo, né? Já temos alguns minutos de estudo e o estudo nem começou ainda. Parece que eu passei de novo. Passei não, então começa na página 42, são 161 páginas. Estamos chegando nem chegamos na metade, né? Chegamos na metade dos capítulos, mas não do livro, né? São 161 páginas, então ainda tem mais 161, já tem mais 120 páginas. Oremos. Bondoso Deus e Pai, que estás nos céus, rogamos-te, Senhor, neste momento, a tua presença do Santo Espírito, para continuar no estudo desse tema tão importante que é sobre o teu juízo, Senhor. Para que venhamos, Senhor, a cada vez mais nos capacitarmos, né? Estudarmos, aprendemos cada vez mais para poder levar a tua mensagem a toda a criatura. Te rogamos essas bênçãos, Senhor, e te pedimos também que perdoe nossos pecados e nos batize com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então veja, quem é Babilônia, parte 2? Antes de estudarmos a terceira mensagem angélica, que é uma advertência à humanidade para não aceitarem receber a marca da besta, precisamos entender um pouco sobre Babilônia e saber quem é a besta leopardo de Apocalipse 13, para assim descobrir o que é a marca de sua autoridade. Como é que você vai saber qual é a marca da besta, né? A besta de Apocalipse 13, se você não souber quem é a besta? Então primeiro você tem que saber quem é essa besta, e aí vai ficar fácil identificarmos qual é a sua marca. O livro do profeta Daniel é fundamental para a nossa compreensão sobre esse assunto. Daniel 7, verso 1 está escrito: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Essa foi a primeira visão que Daniel teve no sonho que Deus revelou a ele no capítulo 2 de seu livro. Foi um sonho que Deus deu a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Pois bem, Daniel vê 4 animais grandes, terríveis em sua aparência, dos quais o 4º animal era o mais espantoso. Esse 4º animal é a base para compreendermos a história da Babilônia atual e da besta que surge do mar em Apocalipse 13. O 4º animal é a base para compreendermos a história da Babilônia atual e da besta que surge do mar em Apocalipse 13, né? Que são o mesmo poder, certo? Esses 4 animais representam os mesmos impérios do sonho de Nabucodonosor. Deus estava dando a Daniel a mesma visão dos impérios do sonho do rei. Antes de seguir, eu quero dizer, né, que não preciso fazer comentários, certo? Embora o tema não seja exaustivo, digamos assim, né? Mas ele não é findado. Eu não estou conseguindo achar a palavra, né? Ele não se encerra aqui, certo? Muitos argumentos eu poderia ler e argumentar aqui, certo? Fazer mais comentários, mas para não ficar muito longo, e como eu creio que essas argumentações são suficientes, esses comentários, então eu não vejo necessidade de estar comentando, certo? Para lá que não ficar muito grande, certo?
O importante é que você tenha esse livro em mãos e aprenda sobre o juízo definitivamente. 4 animais estranhos, certo? Daniel teve esse sonho, né? Um parecia com um leão com asas, outro um urso, né? Que trazia na sua boca 3 costelas, o outro um leopardo com 4 cabeças e o outro um animal espantoso que Daniel não conseguiu achar semelhança alguma. Aqui vem os detalhes cumpridos, né? Com exatidão, né? A profecia anunciou os impérios e os impérios que iriam se suceder, certo? Babilônia foi derrotada pela Média-Pérsia. Inclusive nós estamos tendo também um estudo sobre Daniel, certo? Outra playlist aqui no canal sobre as profecias de Daniel para o tempo do fim. E nós já estudamos inclusive, né, os capítulos 2 e 7 e nós estamos no capítulo 6, certo? O último vídeo que a gente fez foi o capítulo 6, né? Inclusive sobre a queda de Babilônia. Temas importantes para a nossa edificação espiritual. Então, temos lançado aí essas 2 séries, né, sobre profecia aqui no canal. Depois da Média-Pérsia veio a Grécia, né, que derrotou, e depois veio Roma, que derrotou a Grécia, e aí veio a divisão da Europa Ocidental, né? Se você pegar lá a nossa playlist sobre Daniel 7 a gente dividiu em 3 partes, estudo do capítulo 7, e vai estar lá realmente bem explicado, né? A parte que falta também se cumprirá com exatidão, que é exatamente a volta de Jesus. Aí mais alguns detalhes, né, que está no livro, para você acompanhar as datas, os animais, etc. E dando continuidade à leitura, no capítulo 2 do livro de Daniel temos uma estátua composta de 4 elementos diferentes. Cada elemento representando um reino. A cabeça de ouro representava a Babilônia. Essa informação é a única precisa que temos a respeito dos 4 animais simbolizados na estátua. Isso no capítulo 2, né? Porém, a palavra profética já revelava pelo profeta Isaías que o reino que iria derrotar e suceder Babilônia seria a Medopérsia de Ciro. Quanto aos demais, de fato, só temos informações precisas no capítulo 7 de Daniel. Continuando, portanto, com os elementos da estátua, o peitoral era de prata, simbolizava a Média-Pérsia, o ventre de bronze simbolizava a Grécia e as pernas de ferro, o Império Romano. É importante também sabermos que Babilônia ficou também conhecida por sua grandeza, bem como seu ouro, enquanto o Império Grego e o Romano ficaram conhecidos como de bronze e de ferro, respectivamente, como bem profetizou Daniel. 2. Os pés da estátua e seus dedos eram uma mistura de barro com ferro, elementos que não se misturam e representam reinos que surgiriam antes da volta de Jesus, que é simbolizada pela pedra que atinge os pés da estátua, desmoronando e destruindo como os reinos dos homens. Daniel profetizou ainda, ao falar da mistura desses elementos, que esses reinos tentariam se unificar até mesmo por meio de casamento, mas não daria certo. Daniel capítulo 2, versos 41 ao 43. Falando agora especificamente sobre os dedos da estátua, alguns estudiosos acham que se trata das tribos que deram origem à Europa moderna, como veremos nesse capítulo. Porém, essa ideia não se sustenta biblicamente falando, pois a profecia afirma que o reino de Deus é estabelecido nos dias desses reis. E como sabemos, Jesus não voltou na época das 10 tribos. Daniel 2, verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Mas nos dias destes reis, verso 44, aqui é a explicação, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Apocalipse 17, verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá,
Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. No capítulo 7 de Daniel, portanto, temos a repetição desses impérios, dessa vez com mais detalhes. O primeiro animal que simboliza a Babilônia parecia um leão e tinha asas de águia. Eu corrigi o livro, mas ainda assim permaneceu com erro de digitação. Daniel 7, verso 4. Mas as suas asas foram cortadas e Babilônia caiu. A profecia ainda faz referência ao que aconteceu com o rei Nabucodonosor, que perdeu a consciência e passou a agir e a viver como animal, sendo humilhado por Jeová e depois sendo curado, convertido e restaurado para o seu reino. Daniel 4, versos 34 ao 37, Daniel 7, verso 4. Babilônia governou o mundo de 605 a 539 a.C., quando foram vencidos pela Medo-Pérsia. Lembrando que a contagem é regressiva, certo? O segundo animal simbolizava a Medo-Pérsia e era semelhante a um urso, que tinha um de seus lados mais levantado do que o outro, pois os Medo eram superiores aos persas. Depois a situação se inverteu e os Medos não existem mais. Quanto aos persas, são o Irã atual. O urso carregava 3 costelas que simbolizavam 3 grandes vitórias: Lídia em 547, Babilônia em 539 e o Egito em 527. Tudo isso aí antes de Cristo. A Medo-Pérsia governou o mundo de 539 a.C. a 331 a.C., quando foram derrotados pelos gregos. A Grécia dominou o mundo de 331 até 168 a.C. O Império Grego foi representado pelo leopardo na profecia. Roma foi o império que derrotou e sucedeu os gregos no domínio da terra. Veja o que Daniel fala sobre esse império. Daniel 2, verso 40. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava insolência. O quarto animal era terrível e espantoso, diferente. O quarto animal era terrível e espantoso, diferente dos outros, e Daniel não conseguiu achar nenhum animal na fauna que se assemelhasse a ele. A história da humanidade mostra claramente que esse animal é Roma, o poder que sucedeu à Grécia no governo do mundo. É interessante notar as expressões que a Bíblia usa para descrever as ações desse animal. Tinha grandes dentes de ferro, e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Este animal terrível e espantoso era muito mais cruel e voraz que os outros. Ele representa adequadamente Roma imperial, que império este que conquistou, governou e pisoteou o mundo com os pés de ferro. Muitas pessoas hoje dizem querer ter vivido na época em que Jesus viveu, porém esquecem que o nosso querido Jesus viveu e morreu sob a jurisdição desse terrível império. Nisso, quando lemos o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao 7, ao Jesus nos ensinar sobre mansidão, humildade, amor pelos que vos perseguem, dar a outra face, perdoar o que vos ofende, entre tantos outros ensinamentos, lembremos que ele viveu na época desse império, suportando muitas injustiças antes mesmo de ser injustamente condenado. Pois bem, este foi o capítulo 2, né? Mostramos um pouco sobre os 4 animais e mostrando que o quarto animal é Roma. Aí vamos entrar no capítulo 9 e aí vamos entender tanto o capítulo 7 de Daniel com relação ao quarto animal, ao chifre pequeno, certo? Que é Roma, que surge de Roma, né? Roma imperial é o animal e o chifre pequeno que surge de Roma é exatamente a igreja romana. E aí vamos fazer essa associação
com Apocalipse 13, né? Porque a besta leopardo também é o mesmo poder, certo? De Daniel 7, o chifre pequeno, que é exatamente Roma, na figura do papado. Santo Deus que estás nos céus, obrigado, meu Deus, mais uma vez por mais um breve estudo. E louvamos e agradecemos por tudo em nome de Jesus, te rogando, Senhor, mais uma vez o perdão dos nossos pecados, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça, que venhamos a crescer cada vez mais e mais no conhecimento da tua palavra, que o Senhor, meu Deus, derrame sobre nós o teu Espírito Santo e nos dê poder, Senhor, para levar o teu evangelho a toda criatura e assim abreviar a tua vinda em nome de Jesus. Amém. E você curta o vídeo, compartilhe e se não é inscrito, se inscreva no canal, nos dê essa força. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.